E a primeira quinzena de junho foi marcada por quedas nos preços da carne bovina na Grande São Paulo. É o que aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Os valores da carcaça casada do boi chegaram a operar a R$ 17,08 o quilo no início deste mês, patamar nominal que não era observado desde o final de dezembro de 2020. Mas, de acordo com o CEPEA, as cotações da carne passaram a reagir nesta segunda quinzena e a carne já opera em torno de R$ 17,30 o quilo nesta semana. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Gustavo Machado. Olá, Gustavo, bem-vindo. Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Gustavo, podemos dizer que este cenário é atípico para o período? A queda nos custos de produção pode ter colaborado para isso? Explica melhor para a gente. Claro, vamos lá. Bom, primeiro, falar de atípico na pecuária é um termo difícil, porque a gente não sabe muito bem o que é típico nesse mercado. Hoje já tem uns 2, 3 anos. Mas, assim, essa queda desse preço nesse momento, de certo modo, sim, estava no radar. Por quê? Porque é um momento que você já não tem mais tanto suporte das pastagens, o frio colabora ainda mais com isso, o ciclo pecuário ajuda ainda mais, ou seja, você começa a ter uma oferta de vaca muito maior nesse momento, então os abates acabam aumentando nesse período, finalzinho de safra de capim, é claro, quando você tem mais oferta de boi, mais oferta de vaca, mais oferta de animal, você vai ter mais oferta de carne, e aí, claro, os preços ficam um pouquinho mais pressionados para baixo. Falar tanto, depois desses 2 anos, com tanta coisa que aconteceu, né? Pandemia, guerra da Rússia na Ucrânia, falar do que é típico ou atípico nos preços e nas commodities, realmente você colocou muito bem. Agora, falando sobre o mercado físico, a gente está caminhando para o fechamento do primeiro semestre. Qual que é o panorama de mercado até agora e quais são as perspectivas para a segunda metade do ano? Bom, o panorama até agora eu acredito que não é muito positivo, né? Se a gente for considerar, foi um primeiro 6 meses bastante difíceis, principalmente para o pecuarista, que ele passou nos primeiros meses desse ano ainda com custos muito elevados, né? Os custos demoraram mais para cair, mas o preço do produto final dele, do boi, ou mesmo da reposição, para quem vende bezerro, para quem vende boi magro, o preço do produto final dele acabou caindo de maneira muito mais intensa. Os custos estão vindo um pouquinho depois. Então, a gente pode falar que está sendo o primeiro metade de ano muito difícil em margens, tá? Margens muito apertadas. E cair, qual que é a expectativa agora já para frente? É que isso mude um pouco, que as margens melhorem, porque aí sim, aí agora o pecuarista vai pegar uns custos menores, né? Troca o estoque dele, tanto estoque de animal, estoque de gado, estoque de insumos, de dieta, e aí agora ele começa a vir com um custo mais baixo e que pode colaborar para margens melhores para o segundo semestre. Por que eu digo, poxa, pode colaborar? Porque aí agora ele já vai entrar um pouquinho na gestão de risco dele. Se ele gerir isso bem, ele tem oportunidades, ferramentas para que a margem dele seja melhor para o segundo semestre. Essa é a nossa expectativa aí quando a gente olha para a segunda metade do ano, tá, Priscila? Tá. E como é que estão as vendas no atacado e varejo? Essa pequena melhora, por exemplo, na economia, você acha que ela pode representar um maior consumo interno? Eu acho que pode, tá? Tanto bom, primeiro a expectativa de economia, né? A gente está falando de crescer, o Brasil pode crescer o seu PIB em 2% esse ano. É muito melhor, é um cenário muito mais otimista do que a gente esperava para o começo do ano. Então, sim, você pode ter um crescimento econômico importante, inflação caindo. Então, se o Brasil consegue crescer no que está sendo esperado, com uma inflação que já está vindo mais sob controle, você tem um ganho real, né, do poder do consumo das famílias. Aí você junta isso com o preço da carne está caindo. Então, quer dizer, você pode ter um preço de carne melhor consumo, no final do dia é uma liquidez, um ritmo de vendas melhor. Tá? Então, a gente pode conseguir ter um mercado mais equilibrado. Ponto de atenção aí esse equilíbrio, ele vai acontecer agora com níveis de preços menores. Tá? O preço do boi cai, o preço da carne depois ele acaba caindo, essas quedas de preço, como a economia é melhor, a inflação mais sob controle, permite maior liquidez, maior fluxo das coisas, mas não quer dizer que isso vai permitir que o mercado pecuário
volte a se recuperar muito rapidamente. Eu acho que não. Eu acho que estanca um pouco essa sangria, tá? Então, assim, as coisas acontecem agora, encontram um novo equilíbrio. Em termos de preço, um equilíbrio menor, com vendas melhores. Tá certo. Agora, falando do mercado internacional, qual que é a situação atual das exportações? E é possível dizer quando o Brasil vai poder diminuir um pouco essa dependência em relação à China, que é o nosso maior importador? Né, não, eu não me arrisco a dizer de quando a gente vai diminuir essa dependência de China, tá? Seria muito arriscado para mim poder falar isso, porque eu não sei. A verdade é que China, o que acontece com China é assim, um mês ela vem, compra muito, tá? Ela foi responsável por mais de 50% de todas as nossas exportações nesse último mês de maio. Só que no mês anterior, em abril, China foi ao redor de 40%. Então, a China é muito volátil. Ela entra, compra muito, depois ela sai. Então, a gente não sabe. O que eu posso dizer? O que eu tenho notado é que o nosso setor de proteína animal tem conseguido, quando China é mais fraco, tem conseguido buscar outros destinos de maneira muito competitiva, muito eficaz, tá? Então, mas assim, a gente ainda tem uma dependência de China e mercado internacional, agora com queda de dólar, deu uma balançada. Tá certo. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação, pela disponibilidade. Falamos numa outra oportunidade, combinado? Combinado, a gente está sempre à disposição. Um forte abraço. Obrigada.